Olá, eu sou o pastor Josiel de Oliveira, pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Nancilândia, pastor dessa moçada bonita aqui deste canal. E este é mais um Maná Diário. Eu quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido da Palavra do Senhor, mas também um texto muito próprio para os dias em que estamos vivendo. E esse texto bíblico está no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, e ele nos diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Mas Jesus estava no barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles então o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, homens de pequena fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois bem, esse é o tema dessa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês neste canal. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Observe que o tempo em que Jesus estava aqui com os discípulos foi um tempo difícil, um tempo de luta, um tempo de trabalho, um tempo em que havia muitos atendimentos a serem feitos. E o texto começa dizendo que o próprio Jesus os chama para partir para o outro lado, para partir para uma outra margem. O texto diz: passemos para outra margem. Tantas lições podemos tirar deste texto em particular, tantas lições podemos tirar deste episódio com Jesus. E vamos ressaltar algumas, vamos compartilhar algumas aqui com vocês. A primeira delas é essa frase de Jesus: passemos para outra margem. Eu quero te dizer em nome de Jesus que sempre haverá uma outra margem, sempre haverá um outro destino. Quando nós estamos debaixo de uma ordem de Jesus, e aqui o próprio Jesus convida os seus discípulos a isso, e ele diz: passemos para uma outra margem, vamos a um outro lugar, vamos para um outro local. A primeira coisa importante que o texto deixa a declarar para mim e para você é isso: com Jesus, debaixo da palavra do Senhor, debaixo da ordem do Senhor, sempre haverá um outro lugar, sempre haverá uma outra margem. Esteja você passando a luta que você estiver, saiba que em Jesus sempre haverá uma outra margem. O texto continua dizendo que enquanto eles arrumavam as coisas debaixo da ordem de Jesus, debaixo do mandamento que o Senhor os dera, diz o texto que levantou-se grande temporal de vento contra aquela embarcação. Ora, veja o que o texto está dizendo: que mesmo debaixo de uma ordem de Jesus, mesmo debaixo de uma ordenança que o Senhor havia feito aos seus discípulos, levantou-se um grande temporal, levantou-se um grande obstáculo. E aqui está uma segunda coisa: mesmo que nós estejamos diante da presença do Senhor, nós não estaremos imunes às tempestades da vida, às lutas da vida, às demandas da vida. Mas o que vai denotar se eu chegarei ao outro lado ou não é se o Senhor estiver no barco comigo, se o Senhor estiver comandando a minha embarcação. E o texto continua dizendo que Jesus estava no barco. Essa é uma terceira verdade. Jesus precisa estar no nosso barco. Jesus precisa estar na nossa vida.
Jesus precisa estar na minha e na sua vida para que sejamos abençoados e para que cheguemos a outra margem. O texto diz: Jesus estava na embarcação. Quem é esse? Quem é esse que em meio a uma tempestade consegue descansar, diz o texto, sobre o travesseiro? Mais adiante, ele será despertado, o Senhor do mar, o Senhor de todas as coisas, será despertado do seu sono. E diz o texto, no verso de número 39, e Jesus, despertando, repreendeu o vento e o mar. Quem é este que tem o poder e a autoridade para repreender o vento e o mar, para fazer aquietar o meu e o seu coração diante de tanta luta, diante de tanta dificuldade? O texto continua dizendo que após a palavra do Senhor, após a ordenança de Jesus, fez-se grande bonança. Não é isso que nós precisamos nesses dias? Não é disto que estamos precisando? O texto diz que pela palavra de Jesus, pela palavra do Senhor, fez-se grande bonança. Mas o mais interessante está a partir daí, quando Jesus conversa com os seus discípulos e diz: olha, por que é que vocês estão assim tímidos? Por que é que vocês não têm fé? E ao final deste diálogo, é realizada uma pergunta que eu gostaria de deixar com você, já finalizando essa transmissão. Os discípulos, diz o texto, possuídos de grande temor, perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois bem, eu gostaria de encerrar essa transmissão contigo, fazendo-lhe também esta pergunta: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que pode todas as coisas? Quem é este que não perdeu o controle do universo? Quem é este que está comandando a minha vida e a sua vida diante de todas estas notícias que temos recebido? Ah, quem é este? Quem é este? Ele é Jesus. Ele é o grande eu sou, presente lá desde o Gênesis, quando na formação do homem e da mulher e na criação de todas as coisas, a Bíblia diz que pela sua palavra, pela palavra da criação, tudo foi gerado. Quem é este? Este é Jesus, que chamou Abraão de uma terra longínqua e disse para ele: de ti farei uma grande nação. Em Deus Pai, Jesus disse isso lá no passado a Abraão. Quem é este? Este é o mesmo que tirou do Egito o povo de Israel sob a liderança de Moisés e os conduziu à terra prometida. Quem é este? É o mesmo capitão que conduziu Israel na terra prometida diante de vitórias de todos os lados. Quem é este? É o mesmo que inspirou os profetas a descreverem com exatidão tantas coisas que hoje já estão acontecendo. Quem é este? É o mesmo que inspirou os salmistas e podemos hoje declamar tantos salmos dizendo que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Quem é este? Este é o Deus Emanuel, que se vestiu de carne e habitou entre nós, segundo o Evangelho de João nos diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Quem é este? Este Jesus é o mesmo que nasceu de uma mulher para que se cumprisse a profecia, mas foi levado à cruz e lá foi exposto à vergonha por causa do meu e do teu pecado. Quem é este? É o mesmo Jesus que depois de 3 dias ressuscitou, subiu aos céus e reina à direita do Pai. Quem é este? É o mesmo Jesus que convocou a mim e a você: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem é este? É o Jesus que quer salvar o teu coração. É o Jesus que quer conduzir a tua vida. Quem é este? É o Jesus da Bíblia, mas que quer ser o teu Jesus. Que Deus te abençoe. Que a palavra do Senhor alcance o seu coração e você saiba responder: quem é este? Este é Jesus.
o meu Senhor, o meu Salvador, aquele a quem eu sirvo de todo o meu coração. Um grande abraço, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus te abençoe.